Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora do Deb Balé e eu ajudo mulheres adultas a realizar o seu sonho de infância de dançar balé, fazendo passos lindos sem sair de casa. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante, que na verdade é sobre uma das bases que a gente tem dentro do balé clássico. Então, se você é nova por aqui, se você tá parada há muito tempo, ou se você nunca fez balé e está querendo começar, isso é uma das coisas mais importantes que você vai precisar saber na hora de praticar os seus passos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o famoso en dehors, ou turnout, para quem quiser chamar assim também, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, como funciona, como eu consigo entender e reproduzir isso no meu corpo, e também no final pretendo dar algumas dicasinhas para vocês de exercícios, tanto de fortalecimento, tanto de conscientização, de como estudar no seu próprio corpo a encontrar e conseguir melhorar o seu en dehors. Bem, então primeiro de tudo, o que é en dehors? O que significa? Para que serve isso? Vamos lá. En dehors, o termo en dehors, se a gente pegar a tradução do francês e tal, a gente vai ver que o termo significa para fora. Esse termo ele pode ser referido dentro do balé para duas coisas principais. Uma é para rotação para fora, a rotação externa que a gente faz das pernas e que deixa as bailarinas com os pezinhos sempre virados para fora, que nem pinguinzinho. Ou o termo en dehors também pode se referir ao sentido em que o movimento está sendo realizado. Então a gente tem movimentos que podem ser feitos para fora ou movimentos que podem ser feitos para dentro, que seria o en dedans. Tá? E aí aqui eu já deixo uma dica para vocês que geralmente quando a gente tem os pés assim ou que a gente deixa eles para fora, se esse aqui é o en dehors, esse aqui não é o en dedans, tá? En dedans, que é o contrário do en dehors, que é o para dentro, esse não é en dedans. En dedans na prática seria a gente virar os pés para dentro mesmo. Então a gente tem en dehors, a gente tem en dedans, mas quando a gente tá com o pé assim, a gente não tá en dedans, a gente tá somente com os pés em paralelo, tudo bem? Uma posição natural da gente e também não tem nada de errado. Então, além de se referir ao sentido da rotação das pernas, ele também vai poder ser usado para se referir ao sentido da realização de alguns movimentos. Então, fouettes, rond de jambes, piruetas, promenades, pivots, várias coisas que a gente tem dentro do balé também podem ser combinadas com o en dehors, no sentido do movimento. Mas a gente vai falar aqui hoje exclusivamente do en dehors das pernas, ou do turnout, se você quiser chamar dessa forma. Então, como a gente acabou de falar, a própria expressão da palavra, que é para fora, se refere à rotação que acontece nas nossas pernas para fora. E a primeira coisa que eu vou deixar aqui bem clara para vocês é que, apesar de o mais evidente pra gente, o mais claro pra gente quando a gente olha uma bailarina é de que os pés dela rotacionam para fora, a primeira coisa que eu já tenho que começar desmistificando nesse vídeo, deixar bem claro para vocês, é que esse en dehors, ele não é uma rotação exclusiva dos pés, tá? Ele é uma rotação que parte lá do encontro do osso do seu fêmur, que é o osso da sua coxa, com o encaixe da sua bacia. Eu vou mostrar isso mais pra frente no vídeo pra vocês, mas a sua perna, o osso lá dentro, ele tem essa movimentação lá dentro da cavidade da bacia, tá? Do acetábulo. Então, essa movimentação aqui, por exemplo, vamos supor que assim seja ele reto. Eu consigo rodar pra dentro, que é o en dedans, mas eu também consigo rodar para fora, que é o nosso en dehors. Essa rotação do osso da coxa lá dentro da cavidade da bacia é que faz o en dehors. Então, claramente a sua perna roda lá de cima e, consequentemente, todos os outros pedacinhos da sua perna também vão rodando. E, por fim, a gente também tem a rotação dos pés. Então, os pés rotacionam também, mas é uma coisa que não é só eles, não parte deles. Parte lá do seu quadril, lá de cima, e ao longo da perna tudo vai rotacionando junto. Débora, mas será que esse en dehors aí que você tá falando, ele é tão importante assim? Será que ele é tão indispensável assim para dançar balé? Por que, né? Da onde que surgiu esse negócio? Por que ele é tão importante assim? E na verdade ele é muito importante e ele é muito necessário. Por quê? Porque todos os passos que a gente tem dentro da técnica clássica são formados, foram criados em cima das 5 posições básicas de en dehors que a gente tem dentro do balé. Então a gente tem 5 posições de pés e somente 5, tá? Por que só 5? Porque se você tentar criar e inventar qualquer outra posição de en dehors com as suas pernas, ela vai ser só
uma outra versão, uma releitura, vamos dizer assim, uma adaptação das 5 posições que já existem. Então a gente não tem como criar outras posições além dessas, tudo bem? Então tudo que a gente tem dentro do balé foi criado em cima das posições que a gente tem, que são posições de en dehors. E a forma com que esses passos foram criados, apesar de muita gente achar que o en dehors é uma coisa muito fora da anatomia normal das pessoas e não sei o que, ela é uma movimentação natural que a gente tem do nosso corpo. A gente só tem que saber utilizá-la com clareza, utilizá-la com segurança. Porque o que acontece é que muita gente acha que é só virar o pé, é só fazer não sei o quê, e acaba fazendo alguma coisa errada, acaba se machucando e põe culpa no balé que é anatomicamente errado. E que não é. A gente tem mecanismos no nosso corpo que permitem a gente fazer essas movimentações, essas rotações com segurança, porque os passos do balé não são criados de qualquer jeito. Tudo tem um motivo, tudo tem um encaixe, tudo tem um jeito certo de fazer. Provavelmente se você se machuca é porque você não está cumprindo alguma coisa que deveria ter sido cumprida. Então, o en dehors, ele vai ser super importante pra gente, não só pelo motivo de permitir você fazer os passos da forma correta, por ter sido a forma em que os passos foram criados, mas também para proteger o seu corpo. Se você não tem consciência de como fazer o en dehors no seu corpo, se você não consegue mantê-lo enquanto você dança, e se você realmente não entende, tá só tentando reproduzir de qualquer forma, achando, fazendo do jeito que você acha que é, ali no olhômetro, no achômetro, aí a chance de lesionar fica maior. Mas a partir do momento que você entende, que você internaliza isso no seu corpo e que você trabalha isso fazendo com consciência, não tem por que a gente ter tanto medo assim do perigo, porque realmente o perigo vai ser muito baixo. Débora, mas de onde que surgiu esse diabo de en dehors? Então vamos lá, talvez vocês saibam, talvez não, mas o balé nasceu na Itália, mas só foi desenvolvido realmente, quando ele chegou na França, muito tempo depois. E quem foi o responsável por desenvolver esse trabalho e dar o pontapé inicial, vamos dizer assim, para transformar o balé no que ele é hoje, foi o rei da época da França, que era o rei Luís XIV, que era o rei Sol, que era um artista, né, gente? Ele era um louco fissurado, que ele queria aparecer e ele queria, porque ele amava o balé. E foi ele que começou com essa coisa do en dehors. Mas ele não foi porque, não, isso vai trazer segurança para os bailarinos, não sei o quê. Não, ele começou com essa coisa de en dehors justamente porque ele usava sapatos que eram muito pomposos e sapatos que eram muito bonitos, com fivelas muito bonitas, com detalhes, né, e decorações muito bonitas. Então todas as poses que ele fazia, sempre que ele ia se apresentar, sempre que ele ia fazer uma coisa, ele virava ali o pezinho, o corpinho meio ali de um lado, meio que para fora, para conseguir mostrar os adornos e os adereços que ele tinha na própria roupa e nos sapatos. Por isso que começou essa coisa de querer virar o pezinho para fora. Mas claro que depois teve todo um estudo em relação a isso, de o que a gente pode fazer com o nosso corpo para isso ser uma coisa possível para as pessoas, né? Não é simplesmente chegar virando o pé de qualquer jeito e achar que tá certo. Então, talvez você não soubesse disso, mas tá aí a curiosidade para você, não foi criado à toa também. Foi a partir dessa coisa de querer mostrar as suas joias e as fivelas bonitas dos sapatos que o rei Luís XIV começou, né? A querer virar o pezinho para lá, o pezinho para cá, e acabou que isso foi virando realmente uma tendência e tornou-se aí uma das maiores bases que a gente tem dentro do balé clássico. E aí, Débora, como é que eu sei, então, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso fazer para eu conseguir entender e reproduzir esse en dehors no meu corpo? Beleza. Primeiro de tudo que vocês têm que entender é que existem pessoas que vão ter mais facilidade sim, e outras pessoas que vão ter mais dificuldade sim em realizar esse en dehors. Por quê? Porque essa rotação que a gente faz da nossa coxa, que a gente faz lá no encaixe da nossa perna com o quadril, ele tem relação sim com uma abertura natural que o seu quadril já possui. Então tem pessoas que vão ter mais facilidade e vão ter pessoas que vão ter mais dificuldade. Isso somado a outros fatores como frouxidão ligamentar e coisas do tipo que também interferem aí na situação. Mas o importante vocês entenderem é que, primeiro, todo mundo tem en dehors, tá? Independente da rotação, do ângulo de rotação que você consegue fazer com as suas pernas,
Todo mundo tem andeor. Isso é uma coisa natural do nosso corpo. O nosso corpo naturalmente tem essa rotação para fora. É possível de ser feita e é uma questão de conscientização nossa, de entender o que fazer com o nosso corpo para conseguir reproduzir, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. E segundo, eu não preciso, para dançar balé, eu não preciso ter andeor de 180 graus. Não preciso. Por quê? Primeiro que isso não é uma coisa comum entre as pessoas. As pessoas acham que, não, porque bailarino profissional tem 180 graus e não sei o que, não sei o que lá. Não tem. Tem várias pesquisas mostrando, inclusive depois eu vou buscar a referência dessa que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Vou buscar essa referência e colocar aqui pra vocês, de que já foram feitas pesquisas em companhias profissionais em que a média de andeor dos bailarinos de uma companhia profissional de balé não era de 180 graus, era 170, 165, 160. Então, não fique encucado de, a minha perna não abre 180 graus, então por isso eu não vou conseguir dançar balé e por isso eu não vou dançar bem, não sei o quê. Não, você não precisa disso para conseguir dançar ou para dançar bem. Com o andeor natural que você já tem, com o que você conseguir conquistar, já é suficiente. A gente não precisa do perfeito, do retinho, do ideal para começar, para dançar bem e para ser feliz dançando, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Até porque muitas vezes, gente, quando a gente começa a falar, né, principalmente pessoas que têm facilidade, às vezes, que têm um corpo ali mais maleável e tal, e que até consegue chegar nos 180 graus, não necessariamente essa pessoa vai estar fazendo com perfeição, com toda a segurança que ela devia estar fazendo. Às vezes o seu corpo chega lá nos 180 graus, mas não é porque você está fazendo tudo certinho, porque a sua perna rodou 90 graus ali e ficou com os pés para fora, não sei o que lá. Não, muitas vezes é você que colocou o seu corpo naquela posição porque tem um pouco mais de facilidade, porque o corpo é um pouco mais maleável e você forçou o seu corpo a ficar nessa posição, né? E muitas vezes isso não é uma coisa segura pra gente. E eu falo por experiência própria. Por quê? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu tenho frouxidão ligamentar, já mostrei pra vocês. O meu braço vai além do que é um braço normal, né? O meu braço passa do retinho, ele vai. E a minha perna também tem um pouquinho disso. Eu tenho frouxidão ligamentar, que são os ligamentos do corpo mais frouxos. E isso me ajuda a ter facilidade. Eu tenho um andeor mais fácil do que muitas outras pessoas. Só que isso já me trouxe muita dor, muitos problemas ao longo da minha evolução, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu achava que os 180 graus era o necessário ou específico, o único que valia a pena. Mas significava que eu conseguia rodar a minha perna corretamente, mantendo o encaixe de quadril e fazendo tudo certinho, não sei o que, pra minha perna chegar lá? Não, eu simplesmente pegava meu pé, fazia zum, e não necessariamente, né, com a coxa, o joelho, todo o resto da perna acompanhando. O meu pé rodava muito mais do que a perna. E com isso eu ficava com o meu corpo todo torto, com o meu corpo todo desajeitado, muitas vezes até passando dos 180 graus, colocando os meus pés para trás, que não curupira. E com o tempo isso foi me machucando muito. Eu achava que eu tava abalando, eu achava que eu tava arrasando porque eu tinha um andeor negativo. E na verdade eu tava só me lascando. Tanto que ali com 11, 12 anos, 13 anos, eu já tava com problema de joelho, com tendinite, deslocando a patela. Então isso só me trouxe droga, só me trouxe bosta. Não recomendo isso pra vocês. Então é muito importante nesse processo de trabalhar o andeor, de descobrir como é que o andeor, como funciona o nosso corpo, de aplicar o andeor para dançar. Primeiro de tudo, é muito importante que vocês respeitem o limite do corpo de vocês. Você já tem um andeor natural, talvez não seja igual ao da fulana, talvez não seja igual ao da ciclana, talvez você queria que fosse mais aberto e não é melhor, tá? Eu queria que fosse melhor, não é melhor, porque ele já é bom. Ele só não é o que você sonhava. E aí não é melhorar, é trabalhar para deixar mais aberto, não melhorar, porque todo andeor é bom. Fechou? Tá? Bota isso na cabeça. Mas talvez não fosse o andeor dos seus sonhos. Está tudo bem. Há perspectiva de trabalhar, de deixar mais aberto, há perspectiva de mudar, há. Com fortalecimento, com consciência, com um monte de coisa. Mas
Se no momento é isso que você tem, então você vai trabalhar, você vai dançar, você vai estudar, você vai fazer o seu corpo fazer aquilo que você quer com o que você já tem. Tá? A gente não precisa ficar se lamentando, não, é porque o meu andor não é bom, porque meu corpo é assim, assim, assado, então eu não faço bonito. Se eu tivesse o corpo da fulana, se o meu corpo fosse diferente, eu faria muito melhor. Não. A gente tem que ser feliz, a gente tem que ser grata e fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente já tem. Tudo bem? Então, vamos tirar essas nada da cabeça também. Fechou? Então tá bom. Então, a perspectiva de mudança? Existe trabalho para isso? Sim, mas o que você já tem já é totalmente suficiente. E ter paciência com a gente, né, gente? E é importante a gente ter paciência também. Às vezes você fala, eu estou trabalhando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e não sei o que, e não muda, e não sei o que lá. E calma, quantos anos da sua vida você ficou sem cobrar isso do seu corpo? Quantos anos você tem? Você tem 30 anos. Você ficou 30 anos sem cobrar isso do seu corpo e você quer que ele melhore, que ele mude em 2 meses? Não vai, né? Não vai. Dá tempo. Respira, respeita. Não aceita, mas seja grato pelo que você já tem e faça o melhor que você pode. E paciência, foco no processo, não no resultado. Débora, mas existe relação? Existe algum motivo, alguma coisa, por exemplo, de que pessoas com coxa grossa, ou pessoas que são mais gordas, ou pessoas que são mais altas, ou pessoas que, né, têm um corpo diferente do que tem o corpo de uma bailarina, é por isso que a pessoa tem mais dificuldade em fazer andeora ou não? Não. Isso é uma questão genética, gente. Vai de como é o quadril da sua mãe, de como é o quadril do seu pai, de como é o quadril da sua família. E você nasceu com o quadril que você nasceu. E é isso aí. E o que vai acontecer é que você vai trabalhar com isso que você já tem. Não tem relação com o tamanho de coxa, não tem relação com o seu peso, não tem relação com o seu corpo. Tem relação com a estrutura óssea que você nasceu. Tudo bem? Tenho coisas para trabalhar, vou mostrar exercícios para vocês, mas não fiquem na cabeça de vocês de que, não, é porque eu tenho coxa grossa, então eu não consigo virar andeor. Não, é porque eu sou gorda. Não, eu sou velha. Não tem nada a ver com isso, tá? É uma questão da gente trabalhar e ensinar o nosso corpo a fazer aquilo que a gente quer que ele faça, né? O balé, ele é muito mais relacionado a você se conscientizar, você entender o que tem que ser feito e você conseguir ensinar o seu corpo a reproduzir aquilo do que realmente só com talento, só com pessoas que nascem prontas. Óbvio que às vezes você já nasce com alguma coisa que dá facilidade e que, né, vai dar facilidade, mas só facilidade, só o talento nato não vai ser suficiente, tá? Nunca vai ser. Então, o andeor é a mesma coisa. Não, porque eu nasci com o quadril muito fechado e não sei o que, e não sei o que lá. Tudo bem, bicho, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar e a gente vai construir o seu andeor. E não tem problema nenhum, tá? Não tem relação com o seu corpo, com o jeito que você nasceu, enfim, com nada disso. Débora, mas eu não consigo fechar a quinta posição, né? Eu não consigo fechar perfeitinho e não sei o que, e é a minha coxa que atrapalha e não sei o que lá. Bicho, eu também não fecho a quinta posição perfeitinha, não, gente. São pouquíssimas as pessoas que fecham a quinta posição perfeitinha. Então vocês não tem que ficar noiado com isso, não, gente. Pelo amor de Deus, tem tanta outra coisa pra gente encher a cabeça, pra gente se preocupar, se não ficar se preocupando com quinta posição perfeitinha. Vocês acham que é isso que vai fazer a diferença na dança de vocês? Não é, meu povo, não é. Então, eu também não fecho a quinta posição perfeita. Eu fecho a quinta posição que o meu corpo me permite fechar. Meu pé não encosta um no outro, dedão, né, dedinho no calcanhar, dedão no calcanhar, bonitinho lá. O meu também não fica. Fica próximo, mas fica abertinho lá e não tem problema. Não é isso que vai fazer ser uma super bailarina ou uma droga de bailarina. Não é isso, tá? Não é essa a diferença. Então, às vezes atrapalha, às vezes não sei o quê, mas não é isso que vai fazer a diferença na sua dança, tudo bem? A gente tem sim como trabalhar isso, com muito fortalecimento, com muita consciência corporal, mas a quinta posição que você tem hoje é a quinta posição que você tem hoje. Você consegue trabalhar ela? Consegue, mas é o que temos. Então vamos trabalhar com o que temos.
Então agora eu quero mostrar para vocês alguns exercícios tanto de conscientização, tanto de fortalecimento, para ajudar vocês a internalizarem, a ensinarem o corpo de vocês e a trabalhar na manutenção deste andeor. Então vamos lá. Débora, você falou que todo mundo tem andeor. Como é que eu sei onde é que está meu andeor? Como é que eu sei como é que eu faço? Como é que eu faço? E aí? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que você sente no chão, assim, exatamente como eu tô, e que você estique as suas pernas lá na frente. Provavelmente, na hora que você esticar as suas pernas lá na frente, o seu pé não vai ficar assim, ó, apontando lá pro teto. A gente geralmente não fica assim, em posição de pés paralelos, né? Foi como eu falei pra vocês. Isso aqui não é andedan, tá, gente? Andedan é rotação para dentro. Isso é andedan, para dentro. Isso aqui é só pés paralelos, tá? Débora, como é que eu sei, então, como é que eu faço o andeor? E aí, faz aí. Beleza. Relaxa a sua perna e deixa naturalmente a sua perna cair pro lado. Ela provavelmente vai fazer assim. Pronto. Isso é andeor. Para algumas pessoas isso aqui vai cair mais, para algumas pessoas isso aqui vai cair menos, mas isso de você só deixar a sua perna relaxar, e os seus pés caem pro lado, seus joelhos caem para os lados, isso já é a sua perna realizando uma rotação para fora, que é o nosso andeor. Óbvio que aqui o meu joelho tá relaxado, o meu joelho tá mais dobradinho, minha perna tá solta, então, né, é uma coisa mais fácil de acontecer. É diferente quando a gente tá em pé, que a gente precisa manter um tônus, que a gente precisa manter a perna esticada e etc. É diferente. Mas é só pra vocês entenderem que isso aqui já é uma rotação andeor, tá? Agora, o que eu quero que vocês pensem é, ó, vocês podem ver que as minhas pernas se separam, não tem problema nenhum. E eu quero que vocês pensem é, como que eu posso manter essa rotação e esticar os joelhos? Para muita gente isso é óbvio, para muita gente não. Então, se certifica de que primeiro você está sentada lá nos seus ossinhos do bumbum, de que você está sentado, né, lá nos isquios, os famosos isquios são os ossinhos do bumbum, e não lá no cóccix. Se você sente um ossinho só no chão, você está no cóccix. Se você conseguir sentir dois ossinhos, você está nos isquios. E eu quero que você sente nos isquios, tá? Então, senta lá nos seus isquios, nos ossinhos do bumbum, deixa a sua perna cair e agora pensando nisso, mantém essa rotação, mantém as pernas do jeito que você tá e você vai, estica um joelho, só estica, esquece o pé, estica um joelho e volta, estica o outro joelho, volta, procura manter, tenta não voltar, tá? Aonde o seu pé tá, cuidado para não, esticou o joelho, voltou, esticou o joelho, voltou. Não, vê que o meu pé ele se mantém do mesmo jeito que ele já estava. Eu só tô esticando o joelho e volto. Esticar o joelho pensando em puxar essa patela para cima, ativando a musculatura da coxa. Eu estico o joelho e volto. Ah, tá. Legal. Tudo bem. Agora, vamos juntar as nossas pernas aqui de novo. Deixa cair, mas agora junta. Tenta manter e manter uma perna junta da outra. E agora tenta esticar, sem levar a perna lá pro lado. Tá vendo? A minha perna até pode voltar um pouquinho, então não pode voltar muito, tá? Mas ela vai voltar um pouquinho, não tem problema. Estica uma perna, depois a outra, tentando entender como que é manter essa rotação. Tenta esticar as duas juntas. Se quiser flexionar os pés em flex e deixar eles soltos, se quiser manter eles em flex, pode manter. E aí eu vou entendendo. Ah, então é isso que é manter a minha perna rotacionada para fora? É, porque é isso aqui que eu vou ter que depois fazer quando eu estiver em pé. Então, um ótimo exercício que a gente tem para fazer, e é um exercício que eu vou passar assim sentado para vocês e também vou passar de barriga para cima, vocês vão ver daqui a pouco, é a gente trabalhar primeiro uma perna de cada vez e depois trabalhar as duas pernas juntas. Então, por exemplo, deixa essa perna aqui, tá? Deixa ela quieta, vamos pensar só em uma perna de cada vez. Eu vou manter o meu pé flexionado, então ele não tá mais solto, não tá mais bobo. Ele tá em flex, ponta do pé apontando lá pra cima, e eu vou pensar paralelo, andeor. Paralelo e andeor. Veja que o meu quadril, eu não tô fazendo isso, não tô fazendo isso, tô fazendo nada. Meu quadril tá quietinho e eu tô pensando só em movimentar, não no pé. Tô pensando em movimentar lá na minha coxa. Eu penso em levar a coxa pro lado e coxa de volta. Se eu pensar só no pé, eu vou fazer só assim, ó. E aí tá vendo que ele não roda o quanto que ele roda quando a minha coxa
roda. Se eu pensar, não tô pensando no pé, vou pensar só na coxa. Coxa roda, coxa volta. Coxa roda, joelho, panturrilha. Coxa, joelho, panturrilha. Coxa, joelho e panturrilha. Tudo junto, como um bloquinho. E aí minha perna roda. E aí você consegue sentir e entender o que é o seu osso da perna tá rodando lá dentro da sua bacia. Ah, tá, interessante, interessante, interessante. Beleza. E se eu rodar só o pé? Não consigo, vai muito menos. Entendeu a diferença? Posso fazer com uma perna, posso fazer com a outra. Rodando lá da coxa, lá do quadril. Daqui de cima. Não é pé. Pé eu rodo só isso. É toda a perna. Toda a perna. Toda a perna. Inteira, a coxa inteira. Joelho vai lá pro lado. Se eu rodar o pé, ó, a ponta do meu joelho tá aqui. O pé vai, o joelho fica. Joelho vai lá pro lado. Deixa a perna cair e volta. E eu posso fazer com as duas também. Tanto deixando elas caírem e se afastarem, que é o nosso andeor natural, como também posso fazer pressionando uma perna contra a outra e tentando manter as pernas juntas. Então, primeiro, o mais legal de fazer é deixar as pernas caírem separadas, para você entender o que é essa rotação. Lembrando que não é pé. Pé eu rodo só um pouquinho. É tudo. Primeiro deixa ela rodar separada, depois a gente junta e tenta rotacionar mantendo elas juntas, mantém junto, apertando uma contra a outra. Eu também posso fazer esse exercício deitada de barriga para cima. Posso fazer uma perna de cada vez. Deito, estico uma perna lá em cima e aí eu vou pensar. Roda a perna e volta. Roda a perna, volta. Não é pé. Pé roda pouco. Roda a perna lá no quadril e volta. Roda o joelho junto e volta. Para eu entender o que é essa rotação, tá? Isso são exercícios só de conscientização. Para eu entender o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Só quando a gente está em pé, nada faz sentido, tá? E aí o meu quadril não tá mexendo. Eu não tô fazendo isso e volta, e volta. Não, meu quadril tá quietinho e só a minha coxa mexe. E o meu quadril não acontece nada. Só a minha coxa mexe. Talvez você não venha até aqui do lado. Talvez você venha só até aqui assim e volte. E não tem problema, tá? Isso é alguma coisa que a gente vai trabalhando. E não tem problema nenhum. Vai, volta, vai e volta. Mas aí tem uma coisa muito importante também, que é o seguinte. Não adianta só a gente ter a consciência do que a gente tem que fazer. A gente também precisa de força para realizar esse andeor. Débora, como assim? E da onde que vai vir essa força? Quando essa rotação acontece, a gente ativa no nosso corpo algumas musculaturas específicas que vão ajudar a gente a fazer essa rotação e manter essa rotação. Então, como assim? Os músculos principais que a gente vai ativar nessa hora são os glúteos, então tem muito trabalho de glúteo envolvido aí. Tem um grupo de músculos chamado rotadores externos de quadril, que é um músculo que fica bem embaixo do seu bumbum, que eu também vou mostrar um exercício para você entender como que você ativa eles. E a gente tem também alguns músculos, por exemplo, do interno de coxa, músculos do posterior de coxa, que é a parte aqui de trás, né? A gente tem o sartório, que é um músculo costureiro, que ele faz quase que uma voltinha no nosso corpo, na nossa coxa. Enfim, são vários os músculos que a gente usa para fazer essa rotação e inclusive para conseguir aumentar, né, a ampliação dessa rotação e para conseguir manter essa rotação no lugar enquanto a gente realiza os passos. Então, primeiro de tudo eu quero mostrar para vocês um exercício de conscientização do que é esse rotador externo de quadril. A gente tem um grupo muscular que fica bem aqui na base do bumbum, perto do glúteo mesmo, ele até se confunde um pouco com o glúteo, que são os rotadores externos de quadril. São esses os principais músculos que a gente vai usar para fazer a sua perna rotacionar. Então, só que são músculos tipo piriforme e outros que estão ali perto deles, que a gente não sente, não são músculos assim que a gente fala, sabe? Ah, tá, piriforme. Não, é uma coisa que fica meio assim, né? Não tá ali presente no nosso dia a dia. Então eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra ativar e entender onde que tá essa musculatura.
Para isso, a gente vai fazer a posição de sapinho. Eu não tô alongando aqui, tá? É só a posição de sapinho que é para ajudar vocês a sentirem a musculatura. O que é a posição de sapinho? A gente vai deitar de barriga para cima. A gente vai abrir as nossas pernas, uma de cada lado. Não precisa estar no chão, o quadril também não precisa estar no chão. Se o quadril ficar levantado, não tem problema. Mas você vai pensar em unir calcanhar com calcanhar. E aí, o que você vai fazer é, você vai relaxar o seu corpo e você vai pensar em apertar um calcanhar contra o outro. Aperta, segura, segura, segura e solta. Aperta, isso mesmo se você tivesse assim, gente, dá pra fazer, tá? E dá pra sentir. Aperta, segura, 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 aperta muito um contra o outro e relaxa. Aperta, 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 aperta e relaxa. Um calcanhar contra o outro. Quando vocês fizerem isso, vocês vão sentir uma coisinha bem aqui na base do bumbum, bem na parte de baixo, uma coisinha lá dentro do bumbum, vocês vão falar, meu Deus do céu, mas que diabo é isso? Isso são os grupos, é o grupo dos músculos rotadores externos de quadril, tá? É porque é uma região, é uma parte do nosso glúteo que é tão pouco usada no dia a dia normal, que é uma coisa que a gente não tem consciência de que existe. Então esse exercício ele é legal pra gente entender realmente onde é que tá e o que eu vou ter que ativar quando eu estiver em pé pra eu conseguir rodar o meu andeor. E aí eu falei pra vocês que existem também alguns exercícios que a gente pode fazer e que ajudam nessa manutenção e na ampliação do andeor. E existem sim. Um exercício que vocês podem fazer, por exemplo, é vocês deitarem de ladinho. E aí vocês vão dobrar as perninhas de vocês, deixam o pé bem embaixo do bumbum. Pode apoiar, pode deitar, o que você quiser. E aí ele tem 3 níveis. Você pode deixar assim do jeito que tá. E você vai só abrir a perna de cima e voltar. Daqui você já vai começar a sentir glúteo aqui. Vai abrir e vai voltar. Pode fazer umas 3 séries de 10 repetições mais ou menos. Mas não é pra fazer rapidão assim não, senão começa a mexer tudo, vira festa e não é isso que a gente quer. Corpo quietinho, corpo bem concentrado, vai abrir sem mexer quadril, sem jogar o quadril pra trás e vai voltar. Abre e volta. E aí, claro que depois de fazer com uma perna, você vira e faz com a outra. Outra opção que a gente tem nesse mesmo exercício é, em vez de você deixar o pé no chão, você vai levar os pés no ar. Aqui já fica um pouquinho mais difícil. E aí, de novo, cuidado pra ir e não deixar o quadril ir junto. Não, deixa o quadril quietinho. Você pode deitar aqui também, não precisa ficar apoiada no antebraço. Mas, deixando os pés no ar e sem ficar balançando também, a gente abre e a gente fecha. Esse aqui já fica um pouquinho mais difícil. E a terceira opção é você colocar uma faixa elástica. Então, você pode amarrar suas pernas aqui com a faixa. E aí você pode fazer esse mesmo movimento com resistência da faixa para abrir, para fechar. Também ajuda a trabalhar e ajuda a melhorar. Outro exercício simples que você pode fazer também é você deitar e você simplesmente elevar o seu quadril, para você também trabalhar glúteo posterior de coxa, que vai te ajudar muito com o andeor. Subir e descer. Vai subir quadril até uma ponte e desce. Sobe o quadril na ponte e desce. Você pode fazer com as mãos no chão, você pode fazer com os braços no ar, que já fica um pouquinho mais difícil, que a gente fica com menos apoio. Você pode fazer uma perna de cada vez, né? Subir e descer só com o auxílio de uma perna. Você pode fazer com uma perna e sem os braços. Então, são várias opções também que você pode fazer para trabalhar. Esse exercício é muito, 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 muito bom também. Eu tenho muita preguiça dele, muita, pra mim eu acho ele muito chato, mas eu não tenho como negar que ele é muito, muito, muito efetivo. Débora, e sobre os alongamentos? Os alongamentos, gente, se eu tivesse que escolher pra andeor com muita sinceridade, por mais que a gente tenha essa ideia de que porque tem que abrir a virilha e alongar o quadril, não sei o quê, por mais que a gente tenha essa ideia, eu sou muito mais a favor da gente trabalhar o andeor com base na força do que com base no alongamento, tá? Até porque pra mim não é clara a musculatura que a gente precisa, a que precisa fortalecer, pra mim é muito óbvio, mas não é claro pra mim a musculatura que eu tenho que alongar pra melhorar o andeor, tá?
Então, mas sempre tem coisas que vocês podem fazer. O tal do sapinho, borboleta, de alongar, vai lá na frente. Vocês podem cruzar uma perna sobre a outra, tanto pé em cima de joelho, joelho em cima de pé e alongar. Como vocês também podem fazer mais cruzadinho e alongar também. Tudo isso ajuda a alongar quadril, tá? E, gente, não tem necessidade de vocês ficarem 5 horas na mesma posição alongando. Não é isso que vai te fazer ajudar, que vai te fazer ampliar o seu andeor, tá? Não é isso. É você ficar ali 30, 40 segundinhos no máximo na posição e relaxa, deixa o seu corpo relaxar. Não precisa ficar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Não é isso que vai te ajudar, tudo bem? Isso só vai machucar o seu corpo e vai te impedir que você continue treinando para trabalhar o seu andeor. E outra coisa super importante é vocês nunca permitirem que alguém force vocês nos alongamentos, tá, gente? Não é legal, isso só machuca e não vai te ajudar. Então, por exemplo, você vai fazer o sapinho, né? Você tá lá deitada e às vezes o seu pé tá muito pra cima, ou o seu bumbum, né? E aí alguém vem e, pum, força você pra descer, força você. Cara, isso não é legal, não te ajuda. Um outro exemplo é você tá deitada e aí você faz a borboleta e você deita. E o joelho fica pra cima. Alguém vir e pisar no seu joelho, forçar o seu joelho, não é legal. Não é saudável pro seu corpo e vai te machucar, tá? Quando você se alonga sozinha, na medida em que você pode. Você não precisa de outras pessoas te forçando, porque isso só vai fazer mal pra você. Gente, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem e aplicar no corpo de vocês o que é o andeor, para que você que ainda não dança comece a dançar e você que já dança, dance ainda mais bonito. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu sempre estou à disposição. É só vocês me procurarem. Pode deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou responder com todo prazer. E é isso. Um super beijo e até mais.